Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto vídeo da série Criando Funções Personalizadas no Excel. Na primeira e segunda aula nós criamos duas funções personalizadas, uma para calcular o INSS e outra para calcular o Imposto de Renda retido na fonte, utilizando a função lambda. No terceiro vídeo nós criamos a função para o cálculo do INSS utilizando o VBA e no quarto vídeo nós utilizamos o VBA para criar a função que calcula o imposto de renda retido na fonte. E também vimos como distribuir essa função para outros usuários através do recurso de suplemento. Nesta aula nós vamos ver então como documentar essa função para que a função fique dessa forma. Por exemplo, PROC-V, se eu vier aqui no f de x, eu tenho a descrição dela e cada vez que eu seleciono um argumento, mostra a descrição do argumento, ok? E é isso que nós vamos fazer com a nossa função INSS e a nossa função RH. Então aqui, por exemplo, no Imposto de Renda retido na fonte, se eu clicar no f de x, eu não tenho ajuda disponível e também não tenho a descrição dos meus argumentos. E é isso que nós vamos colocar na função. Antes de continuarmos, só alguns avisos, pessoal. Então, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que considere se inscrever no canal. Tá? Isso me ajuda e me motiva bastante a criar novos vídeos. Se você gostou desse assunto, desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se não gostou, deixe seu dislike, mas deixe um comentário lá por que não gostou. Ajude também o canal comentando, tá? Você pode no comentário colocar alguma dúvida que você ficou, você pode sugerir um novo conteúdo para desenvolver algum novo vídeo para o canal. Fique à vontade. Importante que você coloque algum comentário e deixe seu like para que o YouTube distribua isso para mais pessoas, para que esse vídeo fique com uma maior visibilidade. Ok, recado dado, vamos direto ao assunto. Então, eu tenho uma documentação aqui, gente, ó, eu vou clicar nesse link, esse link eu vou deixar no comentário, na descrição do vídeo, tá? Que é o site da Microsoft, onde mostra a documentação da função que nós vamos usar, que é o Application Macro Options. Então aqui eu tenho todos os argumentos que eu posso usar nela, tá? Ela tem vários argumentos, então a sintaxe, a descrição dos argumentos, e aqui eu tenho a categoria, que é a categoria que eu posso incluir essa função. Por exemplo, essa função INSS nós vamos incluir na categoria 14 aqui, ó, que é definido pelo usuário. Então eu posso usar um número para incluir em alguma dessas categorias que tem já definidas lá no Excel, ou eu posso criar uma função, uma categoria minha, por exemplo, funções de RH, minhas funções, etc. Tá? Então eu sugiro que você dê uma lida nessa documentação que é bem interessante. Deixa eu fechar aqui. E vamos lá para o VBE, que é o Visual Basic Editor, criar então a nossa documentação. Alt F11, então eu tenho aqui a função INSS, onde eu tenho um argumento que é o salário, e eu tenho a função IRRF. Nós vamos primeiro criar a documentação da INSS. Tá? Então eu vou criar aqui um procedimento do tipo sub, então public sub porque não retorna nenhum resultado. Ele executa uma tarefa. Então eu vou chamar de help. Assim, simples assim. Opa, ficou um caractere indesejado lá. Agora aqui dentro, gente, eu vou usar então a minha função application macro options. Ao dar um espaço, clicar no espaço, ele mostra todos os argumentos que eu preciso colocar. Então nós vamos utilizar 4 argumentos aqui, que é o macro, a description, a categoria e os argument descriptions, que são os argumentos, as descrições dos argumentos, tá? Então, o nosso nome, a função que eu vou usar é a INSS. Legal. Entre aspas, porque é um texto, tá? Vírgula. Vou deixar um espaço e colocar o próximo argumento, que é o description. Então, qual vai ser a descrição da minha função? Então, eu vou colocar aqui, ó, calcula, entre aspas, né? Calcula o valor do INSS. Legal. Vírgula. Vou colocar a categoria. Só que agora, gente, olha só. Eu não estou na posição da categoria, tá? Has menu aqui. Então eu vou colocar mais uma vírgula até chegar na categoria.
Então tá lá, category. Então eu vou digitar 14, vírgula, não vou colocar esse argumento, não vou colocar esse, não vou colocar esse, vou para o último argumento, que é a descrição dos meus argumentos. Então, aqui a descrição eu coloco na ordem que eles estão, tá, gente? Então, o meu argumento da função INSS é salário. Então, eu vou colocar uma descrição para este argumento. A descrição vai ser o quê? Salário bruto. Você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Informe o salário bruto, valor do salário bruto, assim, do jeito que você quiser. Vou dar um Enter, legal. Já criei, então, o meu help para a função INSS. O que eu vou fazer? Eu vou executar essa sub. Eu posso executar com essa setinha verdinha aqui, que é o meu botão de executar, ou com o meu cursor entre o sub e o sub, vou clicar no F5. Dá na mesma, tá? Vou voltar lá para o Excel. E agora, se eu olhar aqui a função INSS, ela já está documentada. Ó. Então, eu tenho o nome dela, a descrição do que ela faz, e aqui, como eu estou com o salário, que é o único argumento que eu já tenho aqui um descritivo do que é esse argumento salário. Ok? Beleza? Vamos dar uma melhorada nesse procedimento. Vou dar 2 enters aqui e vou declarar, gente, eu vou declarar umas variáveis para armazenar esses valores. Então, para declarar uma variável, eu uso DIN, que é um acrônimo para Declare in Memory. Eu vou declarar na memória. O que eu vou declarar? Nome macro. Vou dar 2 tabzinhos aqui, vou dizer que ele é uma string, tá? É um texto, né? Nome macro vai ser um texto. Depois vou declarar a descrição. Eu não uso cedilha, acento, nada, tá, gente? Não gosto. E não é recomendável também. As string invariável, nem vai aceitar, tá? Então, DIN descrição, DIN categoria. Opa, deixa eu deixar uma letrinha maiúscula. Em categoria, as. Categoria aqui, como é um número, gente, é um número baixo, pequeno, então eu vou colocar byte, tá? Que vai até 255. E DIN argumento. Ele vai ser do tipo string. Legal. Já declarei as minhas variáveis, agora eu vou atribuir os valores a essas variáveis. Então eu vou dizer que nome macro. Olha só, gente, por que eu gosto de colocar aqui, ó, uma letrinha maiúscula, pelo menos uma letra eu sempre deixo maiúscula, tá? Vocês já vão entender. Olha, eu digitei errado aqui, ó, nome macro, tá? Vou colocar igual a INSS. Vou dar um Enter. Notem que nome macro, quando eu dei o Enter, nenhuma letra ficou maiúscula, tá? Como eu tenho já o costume de sempre colocar uma letrinha maiúscula em nomes de variáveis, os nomes que eu crio, então, se eu der um Enter em nenhuma letra maiúscula, eu já sei que alguma coisa eu fiz errada. Então, se eu olhar aqui, eu esqueci o R. Então, eu vou colocar o R, vou lá no final, olha lá o que aconteceu agora, quando eu dou Enter, nome macro. Tá? Então, uma letrinha ficou maiúscula. Com isso, eu evito de digitar alguma coisa errada e só no final, quando for executar, aparecer o erro. Tá? Então, isso é um costume legal, uma prática boa. Descrição vai ser igual, calcula o valor do INSS. Legal? Agora, categoria vai ser igual a 14. 14 não vai aspas porque é um número, certo? E argumento, eu vou dizer que é salário bruto. Beleza, tá? Eu até vou mudar aqui, ó. Vou botar aqui informe o valor. Opa. Só para você ver que vai dar diferença agora quando eu executar novamente, tá? Antes era salário bruto, agora vai ser informe o salário bruto. Legal. Isso aqui, gente, eu vou reescrever aqui de uma forma um pouquinho diferente. Eu poderia colocar aqui simplesmente, né? No lugar aqui, colocar nome macro, tá? Opa! Nome macro. Ele vai aceitar também, tá? É lógico, aqui é uma variável, gente, não é mais um texto. Essa variável daí não vai com aspas, tá? Mas eu vou fazer diferente. Em vez de ficar colocando esse monte de vírgula aqui, que não fica muito legível, eu vou colocar os argumentos, em vez de por posição, como eu coloquei aqui, eu vou colocar por nome, tá? Então, vou apagar isso aqui e vou colocar o nome. Então, dou um espaço, aparece o primeiro nome. Então, eu vou digitar aqui, ó, macro, 2 pontos, igual. E vou colocar nome macro.
vou colocar a vírgula, um underline, espaço underline, vou dar um enter. Isso para quebrar a linha, tá? E aqui vou só colocar ali embaixo para ficar bonitinho. Depois eu tenho o campo description. Description, então vai ser dois pontos igual e vai ser igual a descrição. Descrical, vírgula, espaço underline, enter. O próximo vai ser categoria. Dois pontos igual, e eu vou colocar aqui, não é categoria, né? Category. Então, categoria aqui, assim. E agora sim a categoria. Vírgula, underline, e está lá. Opa, dei um enter no lugar que não devia. Não tem problema, é só posicionar o mouse para o underline e continuar. Tá vermelhinho, mas depois ele vai se arrumar, tá? Fica tranquilo. E agora eu vou colocar o último argumento, que é o argument description. Argument descriptions. Descriptions. Isso, dois pontos igual. E vai ser o quê? Argumento. Tá lá, pronto. Já dei o enter, tudo funcionando bonitinho, tá? Notem que as letrinhas que eram para ficar maiúsculas ficaram maiúsculas e pronto. Agora eu vou fazer o quê? Vou executar isso aqui. Então, F5, executei. Vamos voltar lá para o Excel. Quando eu clicar aqui no VBE, no Excel, na função INSS, está lá o nome da função, calcula o valor do INSS, minha descrição, e aqui, ó, informe o salário bruto. Tá? Simples assim. Vamos agora, então, criar aqui para o imposto de renda. Eu preciso criar uma outra sobre? Não, gente, eu posso criar aqui mesmo, tá? Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou colocar um comentário, que isso aqui é o INSS. Legal. E agora eu vou colocar um comentário aqui que vai ser o imposto de renda. Beleza. O que vai mudar aqui, gente? Vai mudar a meu nome da macro, né? Então, nome macro vai ser igual a IRRF. Enter. Agora eu vou colocar a descrição. Descrição vai ser igual a calcula o valor do imposto de renda retido na fonte. Fecho aspas. Categoria eu não vou colocar, gente, porque ela já. Se eu quisesse usar ela, eu já poderia usar ela, tá? Sem problema nenhum. Porque eu não vou mudar. Então, continua armazenado 14, eu poderia usar essa função, mas eu vou usar uma coisinha diferente. E aqui o argumento, o que acontece? A minha função imposto de renda, ela tem três argumentos. Então, eu não posso usar um argumento simples como está aqui. Eu tenho que colocar uma matriz de argumentos. Tá? Se você olhar a documentação, fala sobre isso. Então, eu vou declarar uma matriz aqui. DIN argumentos. Tá? Vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar a quantidade de elementos que essa matriz vai ter. Então, eu tenho três argumentos na minha função imposto de renda, eu vou ter três elementos nessa matriz. Só que a matriz ela não começa no 1, ela começa no 0. Então, o primeiro elemento da matriz é o elemento 0. O segundo elemento é o elemento 1 e o terceiro elemento é o item 2. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2. 2 que vai de 0 até 2. Então, vai ter três elementos. Tá? As string. Pronto, tá lá. Já tenho, então, definido a minha matriz, agora eu vou declarar ela. Então, argumentos, como é que eu declaro? Abro parênteses, 0, para dizer que é o primeiro argumento, e vou colocar o texto referente ao primeiro argumento, que é salário bruto. Então, eu vou colocar aqui, informe o salário bruto. Poderia até colocar sem nenhum desconto, sem o desconto do INSS, alguma coisa assim, tá? Sem problema nenhum. Aí você que vai definir qual é a melhor descrição. Agora eu vou colocar argumentos. Aí argumentos é o nome da matriz, a posição o nome da matriz, e 1 é a posição. A posição vai ser o quê? Se eu for olhar lá no meu imposto de renda, ó, é o valor do INSS. Então eu vou colocar aqui conforme o valor do INSS. Legal? Argumento
2, que é o meu último argumento, que é o terceiro elemento, né? Qual é o texto que vai ser? O que eu preciso colocar? Número de dependentes. Então, eu vou colocar aqui, informe. É lógico, não precisa colocar informe, tá, gente? Estou colocando só para deixar bem claro isso, tá? Você faça a descrição que você achar melhor. Informe o número de dependentes. Dependentes. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Simplesmente vou copiar essa função aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui. Ctrl V. Nome da macro já está ali. Descrição já está ali. Aqui, categoria, eu vou mudar, eu não vou usar a 14, eu vou criar uma categoria. Então, minhas funções, eu vou colocar aqui. Minhas funções, entre aspas, tá? E argumento, eu não vou usar argumento, vou usar argumentos, tá? Que quando eu coloco argumentos aqui, ele vai pegar esses 3 itens. Então, o primeiro item da matriz argumentos vai ser o argumento, vai ser a descrição do primeiro argumento. Cadê meu aqui? Do salário bruto. O segundo vai ser do valor INSS, e o terceiro número de dependentes. Então, é por isso que precisa estar na ordem, tá? Vou selecionar qualquer espaço entre o sub e o end sub. F5, executei. Agora, se eu olhar aqui na minha função, eu já tenho todos os argumentos lá. Ó. Salário bruto, valor INSS. Eu vou dar uma arrumadinha numa coisinha aqui, gente, que eu não gostei, que é o salário bruto. Tá tudo grudado, tá? É legal, se você olhar lá o PROC-V, vamos pegar o PROC-V que a gente já está usando aqui, né? Olha lá, como é que é a estrutura que a Microsoft usa, o underline, tá? Para separar as palavras. Então vamos usar a mesma ideia aqui. Então vou colocar aqui salário bruto, valor INSS, e número de dependentes, o underscore ali, o underline, né? Legal. Vamos agora lá na nossa função IRRF, f de x, eu tenho lá salário bruto, valor do INSS, número de dependentes. A descrição do que a função faz, e agora, como eu estou selecionado salário bruto e a descrição desse argumento. Vou mudar para o valor do INSS, a descrição desse argumento, valor do INSS. A descrição do número de dependentes. Clico em OK, pronto, está lá funcionando a minha... aqui deu erro, por quê, gente? Olha só, eu fiz uma cacaca, né? Eu mudei aqui em cima, mas não mudei aqui embaixo. Aí não dá, né, Prado? Fiz cacaca. Ainda bem que a gente faz cacaca e arruma, né? Tá lá, agora tá tudo certinho. Tá? Então agora é só voltar lá, dar 2 cliques, enter, pronto, já calculou tudo de novo, tá? E tá lá, bonitinho, todos os meus descritivos, tanto da função quanto dos argumentos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam aplicar isso na prática. Então é muito simples criar as funções que nós precisamos, porém não existem no Excel. Tá? A gente pode criar essas funções e nessa série de vídeos então você aprendeu como criar as funções com a função lambda, como criar as funções com o VBA, como distribuir essas funções através do recurso suplemento e também como documentar. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu terei o maior prazer em sanar essa dúvida para você. Tá? E se você tiver alguma outra curiosidade, quer conhecer sobre algum outro assunto, sobre outra função, algum outro recurso do Excel, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em preparar um vídeo para você. Um forte abraço a todos e até a próxima.